aula? Tudo certo com vocês? Então vamos lá. Pega lá a sua apostila de português, que a gente vai continuar as atividades falando sobre as palavrinhas de uma letra, certo? De duas letras. E aí, vocês conseguiram fazer todas as atividades da aula passada? Vamos lá que a gente tem muita coisa para ver ainda, certo? Nossa apostila ela só está começando. Então vamos lá. Vamos retomar o conteúdo? Então, agora a gente vai lá na número 5, porque a Prof leu na última página, na última aula com vocês, mas a gente vai ler novamente. Então, ali na Vida no Circo, nesse pequeno textinho, a gente tem várias palavrinhas que elas têm duas letras, certo? Então, vamos ver qual é. Ó, no título a gente já tem uma, no. Aí na primeira linha, em. A prof marcou ela com um rosinha ali para vocês verem. Na segunda linha a gente tem as, ao, os. Aí a gente tem os de novo, do, no, certo? As, do, de, ou, na, em, as, certo? Todas essas são palavras de duas letrinhas. Agora, o que vocês vão fazer? Na próxima página, vocês vão copiar no quadro 1 as palavras do texto Vida no Circo, as palavras destacadas, certo? Depois, no quadro 2, veja quantas outras palavras formadas por duas letras você é capaz de escrever. Então, olha só, no quadrinho 1, a gente vai voltar aqui. Todas essas palavrinhas que a prof acabou de falar para vocês, vocês vão copiar lá, certo? Do, de, na, em, certo? Ao, os. Todas essas a gente vai copiar lá, só as que tem no texto, no quadro 1. Agora, no quadro 2, eu quero saber quem aí de casa, tá? Se a Júlia é capaz, se a Cecília é capaz, se a Gabriela é capaz. Vocês são, né, meninas? De fazer outras palavras com duas letras. Será que existe outras palavras além dessa com duas letras? Se você sabe que existe, então você vai colocar lá no quadrinho 2, ok? Aí a gente vai para B. Na B, a gente vai ler as palavras do quadro ali, que é ao e au. Olha só a diferença. Ao, au. Por que será que tem essa diferença? A gente sabe que a letrinha mudou e o significado da palavra ela também muda. Sabia, Miguel? Também muda. Então vamos lá. As crianças vão ao ou ao colégio? Brincam e iniciam os ensaios para a futura profissão circense. Será que as crianças vão ao ou ao colégio? Vamos pensar um pouquinho? O que você acha, Pedro? Luiz Francisco, por que a gente pode utilizar o ao ou o au? Qual é a diferença do a e o o e do a e do u? Tem uma diferença, eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala com ao, o a e o o existe, porque a gente está falando do outro, certo? Do lugar onde a gente vai. O a e o u é um som de um animal, que um animal faz. Qual é o som, será? Qual é o sentido que a gente usa a palavra ao? Ao, ó, au. Qual é o sentido? Pois é, muito bem. Acertou quem falou que o au é o do latido do cachorro. Não existe au. Eu não posso escrever um texto ou uma frase e colocar ao, por exemplo, vou ao mercado. Não, eu vou ao mercado com um o, certo? Então, vamos fazer juntos ali o primeiro pontinho. As crianças vão ao colégio. Muito bem, ao com o. E depois, no segundo pontinho, em que sentido a gente usa o au mesmo? Hein, Sofia Portela? Qual é o sentido que a gente usa? No sentido do cachorro, porque é o latido do cachorro.
Muito bem, Bruno Modolon. E aí, vocês estão conseguindo? Tudo certo? Até fácil por aqui, né? Então, vamos lá. Agora, na próxima página, antes da gente começar a falar sobre o hora do texto, como vai, como vai, como vai, eu vou bem, muito bem, bem, bem. É um texto bem legal da página 17. Primeiro, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem o que é uma coisa chamada biografia. Alguém sabe aí de casa o que é uma biografia? Será que a Valentina sabe o que é uma biografia? Sabe, Yasmin, o que é uma biografia? E a Lara, e a Laura, também sabe? Gente, a biografia é um texto quando a gente escreve sobre a gente mesmo, certo? Então, ela é um gênero textual, certo? Assim como existe o bilhete, a carta, certo? Também existe uma biografia. Elas narram fatos reais da vida da pessoa, o que aconteceu na nossa vida. Então, assim, ela tem o objetivo de contar um pouquinho da nossa história, certo? Todo mundo pode fazer uma biografia? Todo mundo pode fazer uma biografia. Inclusive, nas próximas aulas a gente vai fazer uma biografia. É contar um pouquinho da nossa história. Mas, principalmente, grandes personalidades, grandes pessoas escreveram a biografia, no caso de si mesmo. Ou uma pessoa próxima da família escreveu deles. Por quê? Porque para a gente saber um pouquinho mais sobre a vida da pessoa. Por exemplo, tem uma biografia que eu já li, que é sobre Monteiro Lobato, que eu gostaria de saber muito mais sobre a vida dele. Então, o que eu procurei para eu ler? Uma biografia, que é a história que conta a história de vida dele, de todas as obras, por que ele começou a escrever, o que ele fazia quando ele era criança, certo? Então, existem biografias que são de pessoas famosas e biografias que são de pessoas comuns, certo? Então, todo mundo pode fazer uma biografia. E uma biografia, ela faz o que mesmo? Conta a história da vida da pessoa. Agora, a gente vai conhecer a biografia, a história de um palhaço que ele se chama Valdemar Seissel, que era o palhaço Arrélia. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse palhaço? Então, vamos lá. Hora do texto. Como vai, como vai, como vai? Eu vou bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido esse cumprimento, não é mesmo? Ele ficou tão famoso que até virou marchinha de carnaval. E sabe quem criou? Foi a Arrélia, um dos mais famosos palhaços brasileiros. Valdemar Seissel, o nome do palhaço Arrélia, na vida real, nasceu em Jaguaraíva, no Paraná, no dia 31 de dezembro de 1905. Sua família era ligada ao circo já há muito tempo. O seu pai também era um palhaço, o Pinga-Pulha. Antes de ser palhaço, o Arrélia trabalhou num circo fazendo malabarismos na cama elástica, no trapézio e nas barras, junto com seus irmãos. Era um ginasta completo. Valdemar contava que, quando criança, era levado da breca e gostava de arreliar, que significa irritar todo mundo. Daí o apelido de Arrélia. Na década de 1950, estreou na TV com um programa Cirquinho Arrélia, junto com seu parceiro e sobrinho Pimentinha. O programa foi um grande sucesso, ficou no ar 20 anos. Arrélia morreu em 2005, aos 99 anos. Então, o que a gente pode ler aqui nesse texto? Ele contou a história de quem? Ele contou a história do Arrélia, que se chamava Valdemar Seissel. Ele contou onde ele nasceu, ele contou quando ele nasceu, qual foi o dia, ele contou quando ele morreu, ele contou quais foram as primeiras atividades e empregos que ele teve. Então, isso é uma biografia, é contar a história de alguém, certo? Então, a partir disso, o texto que você leu é uma biografia. Isto é, um texto que fala sobre a vida, de uma pessoa muito importante. Que pessoa esse texto apresenta? Qual foi a pessoa que a gente descobriu um pouquinho mais nesse texto? Hein? Qual foi a pessoa? Hein, Benício?
De quem que a gente acabou de falar, será, gente? Hein, Rafa? Vamos pensar um pouquinho? Acertou quem falou do palhaço Arrélia. E como que era o nome desse palhaço? Porque Arrélia é o apelido. Valdemar Seicel. Muito bem. Então, vocês vão colocar lá de quem que falou esse texto, de quem que foi a apresentação. Ok? Fácil até aqui, né? Então, vamos lá. Que tipo de informações que a gente encontra na minha biografia? Elas são inventadas ou reais? O Prof. Tef ajudou ali já. São sempre reais, gente. A biografia, ela é sempre real, ela não é inventada. A biografia, ela conta a história da pessoa, ok? E como é que a gente chega nessa conclusão? No caso do Arrélia, contou a história de vida dele, certo? Olha lá, ó. Então, a gente sabe que a biografia, ela é um texto que ela não pode ser inventada, que ela é um texto real. Na página 18, o palhaço Arrélia, ele ganhou esse apelido por quê? Ele também contou no texto dele. Por que que ele ganhou esse apelido, né, Maju? Então, vamos lá? Quem não lembra, a gente vai ler o texto novamente, então. Certo? Será que ele era porque ele era um menino muito quietinho? Ou porque ele gostava de irritar todo mundo? Ou porque ele adorava brincar no trapézio? Essa informação ela está no texto, na biografia, certo? Então vamos lá, faz um X na qual você acha que é, ok? Vamos lá para 4, Theo. Então vamos lá. Que informação do texto que você achou mais interessante? Você vai escrever na linha abaixo. Você. Então é uma resposta pessoal. Qual foi a informação que você mais gostou? Será que foi saber quando que o Arrélia nasceu? Em qual local que ele nasceu? Ou saber tudo que ele já fez? Ou saber, deixa eu pensar, quando foi a sua morte? Ou saber com quantos anos ele faleceu? Qual foi a informação mais legal que você achou nesse texto? Então, você vai colocar lá. Lembrem-se que você é inteligente e capaz. Beijo, eu acredito em vocês, tá? Beijinhos. Até mais e façam as atividades com calma e atenção.